Então, bom dia novamente. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Estou dando bom dia porque a gente agora está gravando, né? Então, sintam-se abraçados, mais abraçados ainda. E nós vamos agora ler a página, depois a prece, e aí a Vera vai nos trazer a sua palavra. A página tá no jornalzinho, bem na capa do jornalzinho. É uma mensagem psicografada pelo nosso Chico, uma mensagem de Emmanuel, isso, do livro Amanhece. Então todos poderão acompanhá-la. O título é Saudade e Esperança. Nunca demais referir-nos ao imperativo da conformação e da serenidade que se deve manter na terra, em apoio daqueles que te precederam no fenômeno da morte. Entendemos quanto dói o adeus entre aqueles que as dimensões vibratórias separam em campos diferentes da vida. Entretanto, se te encontras entre os que lastimam a perda de seres queridos, compadece-te deles, auxiliando-lhes a sustentação com a tua própria fé. O pensamento é mensagem com endereço. E a tua saudade, quando entristecida de angústia e pranto, é uma projeção de sombra e sofrimento que lhes arremessas em rosto, conturbando-lhes os corações ou obscurecendo-lhes os caminhos. Sobretudo, não te revoltes contra a divina providência, como se estivesses provocando a perpetuidade de tua dor. A desencarnação, sem complexos de culpa, é o melhor que pode acontecer a todos aqueles que partem no rumo de vivências novas na vida espiritual. Esse companheiro deixou o corpo, depois de perigoso acidente circulatório, para não ser algemado à paralisia por longos meses. Aquele se desvencilhou do envoltório material, no curso de grave enfermidade, forrando-se a provação de contrair perturbações mentais irreversíveis. Outro liberou-se da experiência humana no instante áureo da juventude, por haver encerrado o ciclo de resgates determinados, de modo a promover-se nas esferas de elevação. E outros ainda se desvinculam da veste física ante o alvorecer da existência, na condição de crianças que, por força do próprio passado, nos princípios de causa e efeito, terminam processos de luta reparadora, em que se achavam em cursos, muitas vezes conduzidos de um plano para outro, a fim de trocarem um corpo doente por outro mais habilitado à execução das tarefas evolutivas que lhes cabe sustentar. Diante dos chamados mortos, a quem tanto amas, não lhes agraves os problemas com as flechas vibratórias do sofrimento, marcado a fogo de inconformidade ou rebeldia. Padecendo embora o vazio na própria alma, ilumina a saudade com as preces da esperança e envia-lhes reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Ora pela paz de quantos se te adiantaram na transferência para a vida maior e entrega-os a Deus, na certeza de que Deus, em nos criando para o amor uns pelos outros, jamais nos separaria os corações para sempre. Envolvidos por tão significativa mensagem, vamos unir os nossos corações e elevar nossos pensamentos ao Pai de amor e misericórdia, que nos permitiu estar aqui mais uma vez reunidos. Dizer a Ele que nessa manhã estamos aqui para juntos podermos fortalecer nossos corações e o nosso entendimento a partir de tudo que aqui, Senhor, vamos ouvir e refletir sobre. Estamos sempre aprendendo,
E o Senhor está sempre nos dando possibilidades, sempre nos enviando ensinamentos. Que possamos ser fortes, que possamos ser, Senhor, luz, amor, tudo que o Senhor nos disse que poderíamos ser. Jesus, nosso irmão maior, trouxe para nós os teus ensinamentos, que possamos aprendê-los e a cada dia sermos melhores uns para os outros, nessa marcha de ascensão que o Senhor nos permite percorrer. Se hoje dói, se hoje sofremos, sabemos que é para o nosso aprendizado e precisamos olhar e entender o para quê. Muito obrigada por tudo. Que nesse momento em que damos início à primeira parte da nossa reunião, possamos estar atentos e abertos a tudo que hoje nos será direcionado. E que ao sair daqui levemos conosco todas essas informações, transformando-as dentro de nós em aprendizado que nos iluminará os caminhos e nos permitirá também iluminar aqueles que conosco caminham. Muito obrigada por tudo e permite-nos agora ouvir a nossa Vera, a quem pedimos também que o Senhor envolva, para que ela nos passe o fruto dos seus estudos, das suas reflexões, o conhecimento que ela nos trará hoje. Permite-nos assim dar por iniciada a primeira parte da reunião da manhã de hoje, que assim seja. Agora é a minha vez. Bom dia. Bom dia! Que bonito. Viu que força? Ó, pois é. Eu sou Vera Lúcia, trabalhadora do Centro Miguel, e quero agradecer a presença de todos e a intenção que a gente tem nessa manhã de abraçar, entrar em comunicação com todos os nossos queridos que são homenageados hoje. O Dia da Saudade, o chamado Dia da Saudade, né? Porque, como Jesus disse, eles voltaram para a casa do Pai, continuam vivos, continuam nos visitando, nos abraçando, percebendo os nossos pensamentos, mas vivendo uma outra realidade que foram chamados a viver. Voltaram, como Jesus disse, à casa do Pai. Mas estão, com certeza, presentes nos nossos pensamentos sempre e nas nossas vibrações. Isso eu só estou falando, mas todos nós sentimos isso e sabemos disso, né? Porque nós acreditamos, aprendemos e acreditamos na doutrina espírita que nos diz: a morte não é o fim da viagem. Não é. A viagem continua, muitas estações virão, e eles, e assim como nós, vamos sempre nos fortalecendo, aprendendo e trabalhando na nossa consciência, no nosso eu, para novas reformulações, novas realidades. Nós sabemos que eles prosseguem a sua caminhada. E essa relação entre nós e eles deve ser permeada. Eu vou usar a nossa mensagem aqui, porque tem umas palavras-chave aqui que a gente precisa ter na memória, que a gente precisa lembrar sempre. Eles continuam nessa outra realidade. E nós, a nossa relação com eles deve ser, eu separei aqui uma palavrinha, de serenidade. É a primeira palavrinha que eu grifei aí na nossa mensagem. Porque a serenidade, equilíbrio, força e fé. Isso é que vai permear o nosso relacionamento com eles, para que favoreça a nós que ficamos e a eles que partiram. Com certeza, né? Porque
eles têm esperança. A mesma esperança que nós temos de progredir, de avançar, a mesma esperança que nós temos de estarmos praticando aquilo que viemos com a programação de praticar. Eles também têm essa esperança, essa força, essa vontade. E o que é que vai estimulá-los nesse procedimento? As nossas orações. Porque a oração é a comunicação do pensamento. E o outro itemzinho que eu grifei, que eu achei muito bonito, diz assim: pensamento é mensagem com endereço. As nossas orações buscam eles pelo pensamento, e o pensamento tem endereço. Claro que tem. Nós, quando mentalizamos, nós estamos endereçando o nosso pensamento. E essa mentalização favorece muito, muito, muito a nós e a eles, com certeza, porque eles não mudaram. Eles deixaram o corpo, mas a viagem continua. O espírito permanece e continua evoluindo, aprendemos. Eles, não é porque desencarnaram que eles se tornam diferentes. Claro que não. Eles não ficam mais sábios. Ficam? Não. Não ficam mais poderosos. Não. Eles ficam aquela realidade que viveram. Logicamente, acrescido de toda a bagagem anterior. Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nos favorece, não é perdido. Não é perdido. Não é? Mesmo que a gente vá se transformando, aprendendo mais e mais e mais, tudo que nós já aprendemos é a nossa bagagem e a gente não perde. Mas a gente tem que também ter a lembrança seguinte: fora dessa serenidade, nós afligimos a eles. Fora do nosso pensamento de esperança, nós afligimos a eles, desesperançamos a eles. Porque se a gente falha, eles vão sentir o reflexo dessa nossa falha. Se a gente cai, se a gente desanima, se a gente se sente infelicitado, a gente está repassando isso para eles. E eles vão sentir do mesmo jeito. Assim como eles sentem o nosso pensamento amigável, as nossas orações sempre fortalecendo e iluminando o caminho deles, de acordo com o nosso pedido à espiritualidade, que está sempre ajudando, evidentemente. Agora, eles precisam de quê? Da nossa parte? De equilíbrio. Como diz aqui o nosso panfletinho, o nosso jornalzinho, de serenidade e equilíbrio. Portanto, vou usar outra expressão que está aqui no nosso jornal, porque eu acho que a gente depois vai ler e refletir sobre isso. Não vamos projetar sombra, porque eles precisam de luz, eles querem luz, eles foram destinados para a luz. Então não vamos projetar sombras, porque às vezes o nosso pensamento é sombrio. Às vezes a gente escurece todo uma caminhada com os nossos pensamentos que atrai e que mortificam eles, assim como mortificam a gente. Na medida que nós vamos, que o tempo vai passando, porque a dor, como diz aqui o nosso panfletinho, dói. Deixa eu achar aqui, já perdi onde é que está. Mas essa dor da separação, ela acontece, evidentemente que ela acontece. Mas à medida que o tempo vai passando, olha, o Pai tão misericordioso, ele criou tempo para nós. Tempo! Sabe o que é o tempo? Tempo resolve tudo, ou não resolve? Não é o tempo que resolve para a gente? Claro, se a gente ficasse sempre naquele presente, nós íamos sofrer muito. Mas nós temos tempo para reforma, tempo para mudar o pensamento, tempo para mudar a atitude. E esse tempo transforma essa dor inicial da separação na saudade. A dor vira saudade. E eu
eu recolhi uma frase que eu achei muito bonita, espero que vocês gostem, a respeito da saudade. Porque a saudade aflige a nós e aflige a eles. Não pensa você que eles não sentem mais saudade. Claro que eles sentem como nós. Ninguém se transforma porque morreu. A gente leva o que a gente é. Os afetos, as dores, a saudade. E a frase que eu destaquei porque eu achei muito bonita diz assim: saudade é o amor que fica depois da separação. Não é bonita? Eu achei muito bonita, então vou repetir. Saudade é a dor que fica depois da separação. Aliás, a dor não, é o amor que fica. Desculpa, eu falei tanto em dor. Saudade é o amor que fica depois da separação. E, na verdade, o que fica é o amor. O que perdura no universo, gente, é o amor. Não tem outro sentimento que não seja de amor que perdure no universo e repercute para todos nós, porque é o nosso aprendizado. Jesus, quando veio, falou o quê? Ele veio ensinar o quê? Amor. A amar. Não é tudo, todo o ensinamento dele tinha por base amor. Amor a si, amor ao próximo. O universo fala de amor. E essa saudade é o amor que fica porque convivemos, porque tivemos ligações, porque tivemos afeto uns com os outros. Então, o Espiritismo nos dá uma base de conhecimento seguinte. A morte não é o fim dessa viagem, não é o fim para ninguém, nem para eles que partiram, nem para nós que ficamos. Porque a relação nossa com eles é uma relação de sentimento, é uma relação de emoção, é uma relação de pensamento. E aí volto aqui para o jornalzinho que diz: o pensamento é mensagem com endereço. Então vamos ter bons pensamentos, pensamentos de otimismo, pensamentos de elevação. O pensamento, essa consolação que o Espiritismo nos dá, porque ele transfere, o Espiritismo nos ensina a transferir a nossa emoção, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para favorecer aqueles que partiram. Sempre com uma vibração esperançosa, amorosa, uma vibração que os eleve, que os ajude na caminhada, que os impulsione na caminhada. Então, essa sombra que às vezes sombreia o nosso coração, a gente fica com pesar, a gente ainda não aprendeu que morte não é desespero, é passagem. Passagem criada por Deus, e Ele não cria nada ruim para nós, Ele não cria nada negativo para nós. É necessidade de transferência, é necessidade, não é, de viver uma outra realidade. Então, não vamos pensar com essa morbidez de acabou. Não acabou. Não acabou, eles continuam e precisam das nossas orações, dando a eles impulso. Não vamos, como diz aqui, não vamos fazer sombra. Eles precisam de luz, eles precisam de iluminação, eles precisam, às vezes, mudar o pensamento. Porque somos nós que vamos incentivar isso. Então, esse silêncio que tem, porque tem um vácuo, tem um silêncio, né? Tem um vácuo. Mas isso é pobreza nossa. Olha só, os nossos sentidos são muito poucos. Flammarion tem um livro que ele diz que em outros planetas... Urânia. Pois é, ela está falando de Urânia. Em outros planetas, o ser tem muito mais sentidos. Eu nem sei para que serve tanto sentido, porque ele diz que tem mais de 20 sentidos. Eu nem sei para que serve, porque eu só tenho 5, né? A gente só tem 5. Então, esse silêncio, essa falta de comunicação, é pobreza dos sentidos da gente. Na maioria de nós, a gente não ouve, a gente não vê, a gente não sente aproximação, não é? Mas isso não quer dizer que eles não estejam por aqui. Porque há essa interação
de uma realidade com outra, sempre. Sempre, porque faz parte do nosso crescimento e do crescimento deles. Faz parte essa interação, ajuda a nós e ajuda a eles. Então, porque nós não vemos e não sentimos e não ouvimos, vamos achar que isso tudo foi anulado? Não foi. Não foi anulado. Eles estão presentes nos nossos pensamentos e compreendem os nossos pensamentos. Pensa que eles não nos assistem? Eles nos assistem. Eles nos acompanham às vezes. Eles sentem a nossa emoção. Eles sentem a pureza do nosso sentimento e a vontade que a gente tem de auxiliar, assim como eles também têm para nós. E esses sentimentos não ficam só por aí. Eles também pressentem as nossas aflições. Aí é que está ruim. Porque quando a gente se aflige, a gente aflige o outro. Ou não é essa a nossa realidade? Se você se descontrola e fica nervosa e começa a se agitar, você agita quem está do lado, você agita as pessoas, você agita as crianças que não têm essa imaginação nossa, né? Agita todo mundo. Se você se descontrola, você descontrola o próximo. Se você tem aflições por causa deles que partiram, eles receberão as nossas aflições. E eles não vão resolver as nossas aflições. Nós vamos resolver as nossas aflições, porque nós estamos entendendo e somos abençoados pela nossa doutrina, que diz assim: todos são assistidos, socorridos, amparados, auxiliados nas suas necessidades. Então, a gente pensa, partiu, está sozinho? Não está. Eles estão muito bem assistidos, não tenha dúvida. Então, o que é que compete para nós? Nas nossas orações, conceder a eles liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade para seguirem o seu caminho, liberdade para entenderem a sua situação e buscarem momentos melhores para eles, porque eles não estão sozinhos, não. Assim como nós não estamos sozinhos, eles também não estão. Por quê? A viagem continua, não chegou ao fim. Eles estão lá, assim como nós temos uma programação para viver aqui, eles têm uma programação do que fazer quando voltar. E o que eles têm que fazer quando voltar? Eles vão precisar acertar, planejar, porque não pensa assim, agora não tem mais nada para pensar, para planejar. Não, eles têm para planejar, porque vem o próximo roteiro, ou não vem? Virá o próximo roteiro, ou rápido ou demorado, mas virá. E eles têm que ter um planejamento para esse próximo roteiro. Eles têm que avaliar. Aí que mora o perigo, né? Porque tem que avaliar a bagagem que levaram. A gente leva, diz assim, não, quem morre não leva nada. Leva sim. Vou dizer para vocês, leva sim. A gente leva uma bagagem grande, grande. Essa bagagem faz parte das nossas escolhas, porque nós fomos criados com a liberdade de escolher, ou não é? Nós podemos escolher tudo. Fazemos escolhas melhores e escolhas não tão boas, mas temos a liberdade de escolher. Tudo o que nós vivemos, toda a nossa realidade tem escolhas. E essas escolhas vão fazer parte da nossa bagagem. As ações que nós praticamos, ações boas e outras não tão boas, os caminhos que a gente escolhe, porque a gente escolhe caminho. A programação que a gente tem, todo mundo tem a programação, não tem a rigidez que a gente pensa. Porque às vezes a gente pensa assim, não, já está tudo programado. Não está, não. Não está. Nós temos livre-arbítrio, ou não temos? E aí? Aí você muda a tua programação. Muda para melhor e às vezes não, muda para pior. Mas a gente muda, a gente tem a capacidade de interferir na nossa programação. Porque
Às vezes a gente dá um outro nome para a programação, a gente diz assim, é destino, né? Tem a palavra destino, não gosto muito dessa palavra não, mas ela existe por aí, as pessoas pensam, é meu destino. Não é. Destino a gente muda, como muda a programação. Muda como? Você muda com as suas escolhas, com as suas atitudes, muda. E a gente sabe que muda. A gente vê isso no dia a dia. Às vezes a gente diz, mudei para pior. Não é assim? A gente faz uma escolha errada e muda para pior. E aquele pior, às vezes, vai se complicando. Porque é assim. Mas, às vezes, a gente muda para melhor. E eu faço votos que a gente esteja sempre mudando para melhor. As decisões que nós tomamos faz parte da bagagem que a gente vai levar. Decisões certas, decisões às vezes não tão certas, mas são decisões. É a tal mudança que a gente faz pelas nossas escolhas. As reformulações que a gente fez na nossa programação, porque isso faz parte daquele roteiro que eu falei antes, que a gente programa, a gente tem reformulações. Lá, na outra realidade, diz assim, isso aqui não vou fazer mais, isso aqui eu quero mudar, desse jeito não vou me comportar mais. A gente tem esses estímulos, mas quando a gente reencarna, de repente a gente tem fraqueza para agir. Então vamos pedir força para escolher sempre certo, força para escolher o melhor para o nosso caminho, porque isso vai fazer parte da nossa bagagem, não é? Os recomeços, sabe o que eu entendo muito por recomeço? Os nossos relacionamentos, que nem sempre são amigáveis, né? Às vezes são conturbados, isso é recomeço, porque ninguém está junto por acaso. A gente está junto para reformulações. Então, às vezes, quando está conturbado, para e pensa, eu preciso modificar isso. Eu vim para modificar essas atitudes. E aí a gente vai entrando num outro caminho que vai nos trazer coisas muito boas. Por quê? Porque nós não somos só a encarnação, a última encarnação, essa encarnação. Eu não sou a Vera Lúcia dessa encarnação. Eu estou Vera Lúcia. Mas eu sou um eu de consciência que não vai acabar. Vai continuar. Esse meu eu consciente, ele vai mudando de roupagem em cada encarnação, mas ele continua com as suas responsabilidades, as suas propostas, a sua bagagem. Porque enquanto eu não realizar tudo de bom que eu preciso, porque evolução é isso, você realizar coisas boas para crescer. Enquanto eu não fizer isso, eu tenho uma bagagem pesada. Depois vai ficando tudo leve, vai ficando leve, assim como a espiritualidade, né? É leve, às vezes eles têm um perispírito mais pesado, um perispírito mais leve, porque já estão se desvencilhando da sua bagagem comprometedora. Que a nossa bagagem ainda é muito comprometedora. Mas esse eu vai continuar. E que bom que continua, sabe por quê? Quando a gente volta para essa outra realidade, a gente encontra amigos, a gente encontra parceiros, a gente encontra tanta gente que a gente já se relacionou. Nós não somos novinhos, não. A gente pensa que é novinho aqui, né? Não é não, a gente tem muitos relacionamentos, a gente tem muitos amigos, amores, gente que trocou sentimento com a gente e eles estão lá, se alegrando com a nossa volta. Porque eles se alegram com a nossa volta. Eles ficam dizendo assim, que bom, o amigo voltou para casa. Ah, pois é, voltamos para casa, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Então, a gente volta para casa. Aí a gente fica com uma saudade, porque os nossos queridos, os nossos amados, voltaram para casa. Mas isso não deve ser impedimento para a gente continuar amando, lembrando, vibrando, dando força, transmitindo fé. Porque é para isso que a gente aprende no Espiritismo. Agora eu vou contar uma outra... Vou melhorar aqui a coisa, espero melhorar a emoção, porque eu vou contar uma outra coisa. Sabe como é que foi criado o dia de finados?
talvez já saibam, mas eu vou repetir para vocês. Lá atrás, bem atrás, no politeísmo, eles faziam um dia para homenagear os deuses, que eles tinham muitos deuses, né? Então, tinha o dia de homenagem a todos os deuses juntos. Quando, muito tempo depois, foi criado o catolicismo fez um dia para homenagear todos os santos, porque eles classificam de santos. Quem eles classificam de santos? Espíritos como nós, que tiveram um destaque, um predomínio. Esse predomínio pode ser de sacrifício, né? Quantos santos a gente vê que foram mártires, né? Morreram pela fé, morreram pelas suas ideias, são mártires, são homenageados. Tem outros que são humanistas, eles se destacam pelo trabalho que executaram, enquanto aqui estavam, servindo ao próximo, servindo aos pobres, servindo à comunidade, servindo de um modo geral. E tem aqueles espíritos que se destacam pela sua elevação de alma. São almas tão purificadas, tão boas, porque a gente pensa que aqui só tem devedor. Não, nós temos aqui missionários, tem almas muito boas convivendo com a gente, justamente para acelerar o nosso desenvolvimento, para nos ajudar na compreensão. E todos esses são homenageados no dia de Todos os Santos, é o dia 1º de novembro, que foi ontem, né? A igreja homenageia. Mas aí ficou faltando, ficou um vácuo aí. E os que não se destacaram? E os espíritos que são como os nossos queridos, como nós, né? Espíritos que estão na caminhada difícil. Então, a igreja criou o Dia de Finados. No dia seguinte da homenagem aos que se destacaram, a homenagem daqueles que são espíritos simples, trabalhando na sua caminhada. E assim foi criado o Dia de Finados. Esse Dia de Finados, ele tem várias interpretações de acordo com a cultura de cada povo. Cada povo faz a sua homenagem, porque é sempre uma homenagem com respeito. Sempre. Em qualquer cultura que seja. Mas são diferentes as homenagens, porque são diferentes os pensamentos, são diferentes os caminhos religiosos. E eu vou citar aqui José Carlos Leal. José Carlos Leal é um escritor espírita que tem uns livros muito interessantes, né? Muito bons. Procura para ler, porque eles são bons. E ele fez uma reportagem para a revista, para Jornal Espírita, pesquisando justamente esses costumes de se homenagear os mortos. Porque aí ele passou para nós o seguinte: já nas cavernas, aí vamos voltar lá para o brucutu, como eu falo, né? Para o tempo dos brucutus. Lá nas cavernas, os arqueólogos... chegou, que bom, dá licença. Os arqueólogos descobriram esqueletos, sepultados, enterrados, né? Junto com artefatos de instrumentos que eles usavam, ou seja, paus e pedras, porque eles só usavam paus e pedras, né? Mas o que significa isso? Respeito àquele que faleceu, respeito ao que o instrumento é seu, vai com você. Exatamente a mesma coisa que os índios faziam. Não sei se fazem ainda, mas faziam quando eles sepultavam. Não sei se eu posso usar a palavra sepultavam. Eles cobriam o corpo do morto e botavam junto os seus enfeites, suas armas, seus instrumentos. É respeito. E mais uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar e pensar muito. Se já, desde a caverna, o homem tinha... Por que ele botava junto os instrumentos?
porque ele achava que a vida ia continuar. Ah, não é isso? Ele achava, olha, não acabou ali não. Eu vou botar aí junto com você, porque você vai precisar. A ideia era essa. Dos índios é a mesma coisa, a ideia é essa. Ele é um guerreiro, eu vou botar tudo que é dele aqui, porque ele vai precisar. Não é? A mesma coisa que no Egito se fazia com os faraós. Olha só, vamos fazendo a ligação. O que eles faziam lá? Só que com uma diferença, faraó é elite, né? Então ele tinha muita coisa para botar. Não é? Ele tinha muita coisa, menino. Você vê que o espaço era tomado todo pela riqueza dele. Ia vestimenta, ia joias, iam os escravos, infelizmente, iam os cavalos, iam as carroças, tudo. Por quê? Qual era o pensamento? Ele vai precisar na outra vida, porque a vida não acaba ali. Você vê que essa ideia da vida espiritual vem lá é intuitiva do ser humano. Não nasceu com nenhuma religião, não foi ensinado para a gente. É intuitivo, está no nosso inconsciente. Ou no eu consciente, porque a gente vai e volta, né? Ou no eu consciente. Então, tem um outro... Todo mundo vai saber isso que eu vou falar agora. Os mexicanos, como é que eles comemoram? Nós já vimos reportagens sobre isso, né? Às vezes a televisão mostra, porque é uma coisa inusitada. Eu acho que ninguém faz como eles, né? Porque eles festejam, eles dançam, eles cantam, eles levam comida no cemitério. É assim que eles homenageiam o dia dos finados. E por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que o finado está vendo aquilo, está recebendo aquela homenagem. Porque é lógico, se o encarnado não soubesse que ele vai receber, não faria. Para que eu vou fazer uma coisa que você não vai receber? Não é? Então, esse espírito de que a vida continua e que eles estão em ligação conosco permeia todo o nosso planeta, todas as culturas. Todas as culturas. Os povos de origem africana, eles também fazem oferenda, em finados, eles fazem oferenda, mas sabe para quê? Para os espíritos que vão auxiliar os que partiram. Porque eles entendem, eu vou fazer essa homenagem para que ele auxilie aquele meu querido que partiu, aquele outro meu companheiro, meu amado, que foi para a espiritualidade. E outro detalhe, quem nos disse tudo isso foi José Carlos Leal, hein? Ele disse o seguinte: os judeus ortodoxos, eles têm um procedimento também diferenciado da gente, né? Eles lavam o corpo, perfumam o corpo, né? E não tocam no corpo, em respeito àquela matéria que abrigou aquele espírito. Eles têm gente especializada para isso. Mas eles se cobrem de cinza. Cinza, eles sujam a mão com cinza, passam cinza na cabeça, para representar a tristeza da separação. Porque cinza é triste, né? Cinza representa o quê? Acabou, virou cinza, né? Então, para representar a tristeza da separação. É também uma referência respeitosa e que eles fazem. Agora, uma outra coisa que eu queria lembrar. Os asiáticos, a gente também vê, às vezes vê em filme, às vezes vê em reportagem, os asiáticos têm um ambiente reservado, cheio de gavetinhas, de espaço, onde eles colocam, às vezes é coberto com vidro, né? Tem a frente de vidro. Então eles colocam as cinzas, porque eles têm muito hábito de cremação. Eles colocam as cinzas, colocam o retrato e sempre colocam um objeto pessoal. Você vê que não vem só lá de trás. As culturas vão se diferenciando, mas vão se ligando que a vida continua. Então, é homenagem. Isso é homenagem respeitosa, honrosa, para aqueles que partiram. E agora eu vou lembrar uma outra realidade que todos os povos têm, é o memorial. Todo povo tem o seu memorial.
é o lugar onde, varia o memorial, né? Mas é o lugar de respeito àqueles que partiram. Eles colocam, às vezes, tem memorial que é uma parede só, cheia de placas com nomes e datas, não é isso? É um memorial. Às vezes eu vou contar para vocês uma coisa que eu assisti. Para mim foi muito lindo. Eu fui numa praça, desculpa, é particular, mas está dentro do assunto e eu acho que vocês vão achar interessante. Eu achei interessante, nunca tinha visto. Eu fui numa praça praça grande, e tem uma estátua no meio da praça, com degraus assim para baixo. Nesses degraus estava acumulada muitas pedras. O local tem muitas pedras redondas, tipo Seixo de Rio, mas tem de todo tamanho. E cada pedra tinha um nome e uma data ali depositada. Muitas pedras. Pensa em muita pedra? É muita pedra, tudo ali depositado. Aí eu fiquei curiosa e indaguei. Por quê? É o memorial. É o nome dos que foram vítimas da Covid. Não é interessante? Eu achei... Olha, eu fiquei emocionada. É um memorial simples, do povo. Não precisa nem gastar dinheiro para mandar fazer uma placa, para homenagear. É simples, é do povo. E eu achei uma referência muito linda àqueles que partiram. Porque qualquer um pode chegar ali, colocar a sua pedra, com o nome e a data, e estar reverenciando. Eu achei para mim, esse foi o memorial que ganhou. Porque tem memorial muito chique, né, gente? Tem coisas chiques. Mas aquele, para mim, ganhou. Ganhou o meu respeito e ganhou tudo. Mas nessa conversa toda, o que compete a nós fazer para os nossos amados que partiram? Compete, sabe o quê? Eu vou usar uma palavra só e vocês vão me entender. Compete libertá-los. Porque às vezes a gente aprisiona. Libertá-los. Dar liberdade a eles para partirem, porque o caminho deles é outro, não é mais o nosso. Então a gente tem que dar liberdade. Essa libertação que a gente tem que dar a eles vai entrar num procedimento seguinte. Para com as queixas. Às vezes a gente tem queixa, não é? É lamentável. Vou falar só de coisa lamentável aqui, mas que é para a gente ir vendo. Eu não faço mais isso, eu não faço mais isso. Esperança é que a gente não faça, né? Ressentimentos. Porque já aconteceu, vou botar no passado, já aconteceu, né? Das pessoas ficarem com ressentimento. Fulano não fez, não fez comigo, não serviu. A gente fica cheio de ressentimento. Eles recebem isso. As emoções exageradas. A gente não gosta quando a pessoa se descontrola emocionalmente, porque a gente fica abalado. Você imagina como eles ficam abalados quando a gente se descontrola emocionalmente e grita, e puxa cabelo, e dá soco. Isso é descontrole, eles não estão aliviados, eles não vão olhar para a gente e dizer, ih, que coisa boa, ela está se escabelando por mim. Não é assim. Eles também vão ficar no desespero, sentindo o nosso desespero. Então, esse desespero, essas aflições exageradas, porque aflitos todos nós ficamos, gente. Eu não estou querendo que a gente seja indiferente, não há indiferença nisso. Mas essas aflições, essas demonstrações exageradas, eles recebem. E eles não vão se sentir bem, como nós não nos sentimos bem quando a gente vai fazer uma viagem e se afasta, e o outro, você sabe, está chorando todo dia de saudade. Você fica bem? Você não fica. Por quê? Porque isso abala a eles, assim como abala a nós. O egoísmo também é outra situação. A gente não pode querer tudo e não pode querer sempre, e todo mundo tem a sua programação. Então, nós vamos todos juntos, porque a sala está cheia, nós e eles, né? Aqueles todos que convivem no nosso Centro Miguel. Nós e eles vamos orar
desejando para eles a luz que nós queremos para nós, a iluminação do caminho deles, como nós queremos ter no futuro um caminho iluminado para percorrer. Porque eles estão agora vivendo em busca da sua melhoria espiritual, assim como nós vivemos em busca da nossa melhoria espiritual. E nós desejamos para eles o quê? Que na nossa oração, nas nossas orações, nas nossas lembranças, o que a gente tem que focar? Desejar para eles uma bagagem gloriosa, uma bagagem cheia de boas ações, de pensamentos positivos, de escolhas acertadas, porque fazemos escolhas aqui, fazemos escolhas lá. Escolhas acertadas, porque tudo isso vai constituir a bagagem de amor e de esperança que eles vão carregar. E é isso que nós desejamos para eles. E desejamos mais, que nas nossas orações a gente foque no anjo da guarda deles, que está ao encontro, que vem ao encontro deles, os espíritos guias, os espíritos protetores, que vêm encontrá-los para assisti-los, para socorrê-los. E nesse encontro, eu creio que esse encontro é de muita alegria, porque eles voltaram, porque os anjos cumpriram a sua tarefa, né, de proteção, de auxílio. E a alegria é tanta da parte daqueles que desencarnaram, que eles precisam de repouso. Olha aí o motivo do repouso, olha o motivo do refazimento. Eles precisam se reequilibrar nessa nova jornada, nessa nova vida. Então, o que nós vamos fazer agora é lembrar. Eles estão sempre lembrados, mas hoje é um dia especial. Então, nós vamos lembrar dos nossos queridos, dos nossos desencarnados, com as nossas orações, desejando para eles, imaginando para eles um caminho iluminado e que eles possam seguir nesse caminho sem nem olhar para trás, porque agora o pensamento é de renovação. Então vamos todos juntos orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Jesus, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Jesus, querido amigo, em todos os momentos sabemos que estás conosco. Que bom que a nossa doutrina espírita nos informa que todos os nossos entes queridos estão assistidos, socorridos, amparados, que ninguém está sozinho, que eles estão atendidos em todas as suas necessidades. Reconforta, Jesus, os nossos corações, o coração de quem ficou e o coração de quem partiu. Com novas esperanças, muita força e muita fé nos desígnios do nosso Pai. Que as nossas vibrações sejam sempre de equilíbrio, de força, de encaminhamento para eles na espiritualidade. E tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que não têm quem peça por eles. Que o seu caminho, que seja indicado para eles o caminho de elevação que eles precisam. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz